As drogas são aquelas substâncias que afetam o sistema nervoso central, que podem ter fins medicinais, fins recreativos, mas a gente não vai falar hoje sobre todos os tipos de droga. A gente vai deixar as drogas lícitas, o álcool, o tabaco, o café, os chás e tantas outras de fora do debate, porque hoje o que nos interessa são aquelas que por condições históricas, sociais específicas foram proibidas, né? As chamadas drogas ilícitas. E não há nenhuma diferença essencial entre as drogas lícitas e as drogas ilícitas, até porque drogas como o álcool, que hoje são lícitas, nos Estados Unidos recentemente foram ilícitas na sua política de proibicionismo. Então a nossa pergunta é justamente esse: por que as drogas são proibidas e quais os efeitos que essa proibição causa nos indivíduos que usam e também para a segurança pública da população. Foram descobertas da indústria farmacêutica alemã a sintetização da morfina, da heroína, da cocaína, tudo isso na segunda metade do século XIX. No início do século XX, a Alemanha se colocou como uma potência pela geopolítica da droga, e algumas drogas tiveram um especial destaque, como por exemplo a morfina, que foi o principal anestésico utilizado nas cirurgias de então e principalmente em campos de guerra. E a partir do fluxo migratório que se deu dos chineses para os Estados Unidos para trabalhar em ferrovias, nessa expansão para o oeste, houve também um processo de empobrecimento desses chineses que viviam sem condições e sem direitos nos Estados Unidos e que passaram a ser cada vez mais controlados a partir do direito penal, ou seja, criminalizados. E as principais criminalizações foram a criminalização do uso de ópio, que era tradicional dos chineses, e também a criminalização das tranças masculinas, que é uma característica cultural em respeito aos seus imperadores. E a grande contradição nisso tudo é que esse mesmo ópio que era proibido, ele foi legalizado como base de xaropes infantis para que as crianças das classes subalternas utilizassem esse xarope e dormissem por mais tempo, ficassem sonolentas por mais tempo para que seus pais pudessem ser mais produtivos. No Brasil, o primeiro diploma legal que proibiu o uso da maconha foi em 1830, que proibia o uso do pito de pango. Pango era uma forma de cachimbo artesanal feito pelos escravos e a pena era de 3 dias de cadeia para o escravo que utilizasse, e o boticário, outra pessoa que manipulasse essa droga e vendia, apenas uma multa. Então você vê que a política do proibicionismo não foi em relação ao ato em si da traficância ou do comércio da droga. Ela desde o início nasce para perseguir determinadas populações, né? Dessa demonização da droga, o encarceramento cada vez mais massivo do usuário e do traficante foi um pulo. A história do proibicionismo é também a história do seu fracasso. Foram 40 anos de incompetência absoluta no que diz respeito ao controle da produção, da circulação, da comercialização, do uso, da violência e da corrupção ligada às drogas. Por outro lado, essa política proibicionista justificou a intervenção dos Estados Unidos na soberania de países do terceiro mundo sob pretexto dessa suposta guerra às drogas que nunca teve sucesso. No Brasil, essa política serviu principalmente para substituir o inimigo interno da nação. Se antes, durante a ditadura, era o subversivo, o comunista, com o processo de redemocratização passou a ser o traficante, o jovem, negro, morador de periferia de grandes centros urbanos, ensino fundamental incompleto, inserido em estratégias ilegais de sobrevivência. E essa pessoa começa a unificar a nação em nome de uma nova guerra. Não mais a guerra contra o comunismo, agora a guerra interna, que é a guerra contra o tráfico de drogas, que é imposta de fora para dentro, como uma política que os Estados Unidos adotou e fez imperar em toda a América Latina. E com a lei de drogas de 2006, que foi incapaz de distinguir a figura do traficante da figura do usuário, já que os verbos são os mesmos, portar, armazenar, etc. Isso ficou sob o encargo da autoridade policial, que vai lá, lavra o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, e diz que os indícios indicavam que essa pessoa era traficante ou que essa pessoa era usuário, quando na prática a gente sabe que os critérios utilizados pelas autoridades policiais são os critérios de vulnerabilidade social. Quais eles? Raça, classe, questão territorial, dependendo de onde a pessoa mora. Eu mesmo já passei por essa experiência. Fui advogado de um réu que por 3 gramas de maconha foi condenado a 9 anos de prisão aqui em Campo Largo, na comarca próxima. Também na mesma comarca, olha que coincidência do destino.
absolviu um réu que tinha aproximadamente 1 quilo de maconha e foi visto como usuário. E a grande diferença nesse caso é que um era morador de periferia, pobre, das ruazinhas de terra, com a mãe empregada doméstica, sem pai, sem perspectiva, já criminalizado, e o outro era um estudante universitário, branco, classe média, que tinha oportunidades aí várias. E há 2 modelos possíveis para a gente enfrentar esse problema. O primeiro é esse desses últimos 40 anos, da guerra às drogas, da invasão do exército nos morros, das balas perdidas, das vidas desperdiçadas. E o outro modelo é um modelo médico-sanitarista que entenda a questão das drogas como saúde pública. O primeiro, adotado pelo Brasil, procura criminalizar o usuário e criminalizar os pequenos traficantes. Enquanto que o segundo procura tratar as pessoas que são dependentes de droga e entender a questão das drogas como ela realmente deve ser, como uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Porque quando você deixa de criminalizar, você deixa também de estigmatizar, você deixa de fechar determinadas portas de acesso a essa pessoa e consegue enxergá-la para tratá-la. Porque com certeza os efeitos da proibição são muito piores do que os efeitos da droga em si. O usuário de maconha não morre de overdose, mas os traficantes de maconha morrem aos montes, os usuários de maconha morrem aos montes a partir de bala de fogo, a partir da política de segurança pública, a partir das doenças advindas do cárcere ou das relações conflituosas que o cárcere proporciona para essa pessoa uma vez ela criminalizada. E o Brasil hoje tem mais de 500 mil pessoas presas por conta da proibição das drogas. Você imagine só, são usuários que estão presos injustamente e traficantes do varejo. Não são traficantes do atacado. Então as pessoas pobres é que estão lotando as cadeias por conta da proibição às drogas. E quem são essas pessoas? E qual o objetivo do Estado com isso? A gente acabou de perceber que desde o início da proibição ela não é para controlar a circulação e produção das drogas, porque senão é uma falência completa. Ela é para controlar a população que acaba sendo afetada pela droga, ou usando, ou comercializando, que é o que se vê hoje no Brasil com o exército dentro de comunidades negras, comunidades pobres no Rio de Janeiro, mas do Iapoque ao Chuí. Então essa guerra às drogas é uma guerra contra nós, e nós temos que reagir. E é um absurdo uma cidade como Curitiba, uma capital das mais importantes econômica e politicamente para o país, que tem sim um grande problema com a dependência de crack, não ter uma clínica pública, laica, gratuita, que dê conta de tratar as pessoas dependentes do crack ou de qualquer outra droga. E essa mesma cidade coloca todo o seu orçamento na segurança pública e trata exclusivamente da questão dos usuários de droga, que são, pela Organização Mundial de Saúde, classificados como pessoas doentes, tratam exclusivamente essa questão como segurança pública e como se essas pessoas fossem marginais e criminosas. Eu acho que essa mudança de olhar é urgente, e a partir dessa mudança a gente vai conseguir não só diminuir o número de pessoas dependentes do crack, como também diminuir o tráfico de drogas.